Outra novidade é que nós teremos as gravações das pregações disponíveis pra galera, né? Que não pôde vir e que queira vir. Cara, vamos lá, né? Já tivemos nosso catecismo, nossa água, nosso banheiro, nossa pausa. Vocês gostaram desse formato? Bacana. Ficou melhor, né? Vocês têm aquele tempo de descansar, escutar uma musiquinha, relaxa. Se você chegou tenso, você alivia, né? Pra você poder ficar aqui 1 hora ou menos disso ouvindo o Jonathan falar. Eu decidi, nesse ano, deixar com que vocês escolham as mensagens que serão pregadas na adoração livre. É óbvio que eu vou deixar alternativas, né? Pois aí, gente, eu tenho essas duas séries de mensagens aqui que eu pretendo fazer. Qual vocês escolhem? O Marcos sugeriu uma para esse ano, que era falarmos do calvinismo, né? A Tulip, que é o... Como é que é o nome que dão? Os 4 pontos. 5. Não, como é que é o nome? É acrônomo, né? Quando você... Acrônomo, como é que é o nome? Você pega, por exemplo, Flamengo, aí você escreve fui lá, Sim, entendeu? sim. Acho que é isso mesmo. É esse nome mesmo, né? Tulip, que é um termo em inglês, né? Depravação total, né? Total deprivation. Aí tem as coisas lá. Nós já falamos disso em 2016, 2017 ninguém falou de calvinismo. Por mais que estava evidente na cabeça de todo mundo, né? E nesse ano o Marcos sugeriu, eu acho importante a gente falar de calvinismo no início do ano, que é para dar uma reforçada naquilo que a galera... Isso, Tulip. São os 5 pontos. Então hoje a gente vai falar de depravação total, que é o primeiro ponto do calvinismo. Eu quero deixar claro aqui, já em primeira instância, que o calvinismo ele não se resume aos 5 pontos, tá? O calvinismo não é só os 5 pontos. Você precisa ler Calvino, se você quiser saber o que é calvinismo. É a mesma coisa de aquelas pessoas que dizem, isso é marxismo. O cara nunca leu Marx, né? Não estou defendendo Marx, tá? Mas o cara nunca leu Marx e pega um pontozinho do que Marx falou, isso aqui é marxismo. Então, calvinismo não se reduz, apesar de ser os 5 pontos, mas não se reduz a isso. Tem muita coisa que Calvino falou que é muito importante. A tulipe, que são esses 5 pontos, eles são os 5 pontos soteriológicos. O que significa? É no sentido de salvação, tá? Soteriológico, salvação. Éter. Soteriológico. Soterológico. Isso. E é no sentido de salvação. Então, o que significa? São os 5 pontos que existem na nossa humanidade que colaboram ou corroboram para a nossa salvação, né? Que é depravação total, eleição incondicional, deixa eu ver se eu sempre esqueço, expiação limitada, esquecer os outros e a perseverança dos santos. Eu sempre esqueço, mas enfim. E a gente já começa com um tema espinhoso, né? Depravação total é espinhoso. Soteriológico, mano. Ponto soterológico, aí significa... O que significa soteriológico? É salvação. Doutrinas da salvação. O termo. E a gente vai trabalhar durante esse mês de fevereiro e um pouquinho do mês de março sobre isso, tá? Sobre salvação. Eu queria que vocês abrissem em Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 24. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 24. A gente vai falar hoje do quanto você não presta, do quanto você é um miserável, do quanto você merecia o inferno, do quanto você é um cafajeste e que dentro do seu coração só existe maldade, iniquidade, podridão. E versículo 10 a 24. Se Deus abrisse seu coração, só tiraria lodo de lá. Amém? Todo mundo achou? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer.
Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Amém. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Oremos, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa tarde. Obrigado por nos trazer até aqui para meditar na Tua Palavra. Nós te pedimos, Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor conduza a nossa tarde, conduza essa pregação. E que nós possamos sair daqui conscientes do nosso pecado, mas acima de tudo, Deus, conscientes do que o Senhor é santo, do que o Senhor é poderoso, do que o Senhor é o único capaz de nos salvar de nós mesmos. Livra-nos de nós, Deus, e nos ajude, hoje e sempre. Amém. Quando você ouve depravação total, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Mikael. Depravação total. Cara. Uma pessoa que não tem caráter. Com certeza. Marcos. Primeira coisa que vem na tua cabeça, depravação total. Somos totalmente pecadores. Tipo isso. Gente, quando a gente fala, na verdade, quando a gente prega sobre depravação total, a gente não está falando total no sentido de quantidade, mas no sentido de qualidade, tá? O Iago Martins faz uma brincadeira muito legal que eu gosto de usar sempre quando eu prego sobre isso. A gente nunca usa o termo todos, nem total, no sentido literal, né? Você nunca chega na sala de aula e pergunta, tá todo mundo aqui? Claro, o Lula tá ali, a Dilma tá ali, o Barack Obama tá bem ali. Então, tipo, não tá todo mundo aqui. Mas todo mundo da sala de aula, que era para estar aqui, está aqui. Entendeu? Então é no sentido de qualidade. Um outro exemplo. Total não no sentido de que nós somos maus o tempo todo, em período integral e no máximo que a gente pode. Porque se a gente fosse depravado total no máximo que a gente pode, que a gente tem capacidade de ser, a gente estaria matando todo mundo. Inclusive quando o Rafael fez isso aqui no meu celular, eu teria matado ele na hora. Que a vontade foi essa. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente tem uma certa coisa boa dentro de nós. A imagem e semelhança de Deus ainda habita em nós. Então é por isso que a gente sai matando todo mundo. Entendeu? E quando o calvinismo fala de depravação total, é no sentido de que em todas as áreas do ser humano o pecado nos afetou. No sentido emocional, você é afetado pelo pecado. No sentido profissional, você é afetado pelo pecado. No profissional é que é mesmo. No sentido... enfim, em todos os sentidos da sua vida você foi afetado pelo pecado. Tá? Resultado disso, nossos relacionamentos amorosos são afetados pelo pecado. Tá? A gente tem o machismo do homem impregnado, o feminismo da mulher impregnado nela também. Enfim, no sentido social, a gente quer passar por cima dos outros. No sentido profissional, a gente quer passar por cima dos outros também. A gente, por exemplo, ontem no meu trabalho eu fiz uma coisa muito feia. Caiu uma ligação muda pra mim e eu fiquei 30 minutos com a ligação muda pra não atender outra. Eu tava com tanta preguiça de atender, eu fiquei com a ligação muda lá 30 minutos. Mais de meia hora, acho, 35 minutos. Fiquei. Ou seja, é meu pecado. É um pecado isso, porque era pra eu estar atendendo, para eu estar produzindo e não tava. Tava com a ligação muda lá, podendo ter encerrado e não encerrei. Não peguem exemplo, tá? Por favor. Então, a ideia de pecado é errar o alvo. E esse alvo é o padrão ou a lei de Deus. Então, toda vez que você erra o alvo, você está pecando. Então, é quase impossível não pecar. Na verdade, é impossível não pecar, né?
Tem uma doutrina chamada, decorem esse nome, para toda vez que você ouvir ela, você fugir dela. Pelagianismo. Pelagianismo vem de Pelágio, assim como Calvinismo vem de Calvino. Pelagianismo. Pelágio acreditava que o homem não era pecador. Simples. O homem não é pecador, ele é apenas mal compreendido. Sabe? O homem não é pecador, ele caiu. O que Pelágio dizia era mais ou menos assim: você caiu de um prédio de 20 andares e você não sofreu nenhum arranhão. Você caiu, levantou e seguiu a sua vida, cantando Vai Malandra. Entendeu? Então, simplesmente foi isso. O arminianismo, que é uma doutrina que contrapõe a do calvinismo, fala que um homem caiu do 20º andar, ficou um pouquinho arranhado, mas conseguiu se levantar e foi até o hospital sozinho. Então o arminianismo é tipo isso. O calvinismo diz totalmente o contrário. Falou que você caiu do prédio do 20º andar e caiu morto lá. E Deus precisou vir te buscar, te levar para o médico, te aplicar umas injeções, fazer um exame boca a boca, fazer um eletrocardiograma, fazer sei lá, um choque térmico para você poder ressuscitar. É isso que o calvinismo acredita. Então toda vez que você ouvir esses três termos, você vai saber a diferença. Imagine um homem caindo no prédio do 20º andar e imagine esses três pensamentos. Pelagianismo diz que o homem caiu e está de boa, levantou e foi para casa, não foi atingido por nada. O arminianismo diz que o cara caiu, mas sofreu alguns arranhões, né, nenhuma ferida exposta. E o calvinismo diz que você se arrebentou lá embaixo. E é a que a gente acredita, né? Ou ao menos eu espero que vocês acreditem nisso. Depravação total. Você é totalmente depravado. Não existe nenhum ponto da sua vida, não existe nenhuma área da sua vida que eu possa olhar, eu que sou tão pecador quanto você, possa olhar e dizer, cara, isso aí é 100% bom. Isso aí não tem pecado nenhum nisso aí. Porque até na nossa bondade há pecado. Quem fala isso não sou eu, é o próprio apóstolo Paulo. Lê pra gente o versículo 10 aí, Micael. Toda vez que eu ver alguém com a Bíblia fechada, eu pedi pra ler o texto pro cara até eu desbloquear o celular. Ok. Como está escrito, não há nenhum justo, nem sequer um. Nenhum sequer. Uhum. Continua no 11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então não há ninguém que auto-justifique. Não há ninguém que possa olhar para si mesmo e usar si mesmo como exemplo de bondade. Entende? Isso é engraçado porque a gente tem pessoas que a gente considera pessoas boas, que a gente usa como referências. Isso é óbvio. Só que você já prestou atenção que você não usa a pessoa no geral, você usa coisas dela. Por exemplo, Neymar. É um cara que eu admiro pra caramba. Até no meu Instagram lá, no meu Instagram tá o Neymar do time. Eu admiro ele pra caramba. Eu admiro a humildade dele, o futebol dele. Só. Morreu aí. Porque não existe mais outra coisa que eu possa admirar nele. Então você observa que até as pessoas que a gente é muito fã, que a gente admira muito, a gente admira alguns pontos da vida dele. Algumas coisas dele. Que a gente não pode admirar todo ele, porque ele é pecador também. Sabe? Ele é pecador, ele tem pecados, ele tem falhas que não te permitem haver somente coisas boas nele, sabe? É que nem aquele exemplo, aquela coisa que os homens falam, pô, é tão bonito, parece que nem caga, né? A mina é tão top, tão gata, que parece que nem defeca, né? E ela defeca, ou seja, o cara tá dizendo que, pô, ela é muito bonita, mas ela também tem defeitos. Então nós somos, por mais belos que nós sejamos ou costumamos aparentar ao mundo, a gente tem pecados. E é algo que vocês que me conhecem mais de perto, sabem que eu sempre costumo deixar claro, evidente isso. Quando eu sempre me coloco como o cara mais errado de todos. Eu me espelho no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fazia isso. Quando ele chegou para Coríntios, né, ele falou, ó, dentre vocês eu sou o maior pecador, eu sou o maior dos pecadores. Então, por mais responsabilidade a gente tenha, é porque existe mais pecado sobre nós. Nós aguentamos um fardo maior, nós aguentamos um peso maior do que os outros. Né? Vamos analisar outros textos que dizem a mesma coisa sobre isso. Vou precisar agora que vocês peguem a Bíblia, tá? Eclesiastes 7:20. Eclesiastes no Antigo Testamento, depois de Salmos, depois de Provérbios, Eclesiastes capítulo 7. Quem achar primeiro pode ler. Versículo 20. Pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque.
Opa, não há um justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Então ali o pelagianismo já falhou aí, né? Porque a Bíblia diz que não há ninguém que nunca peque. Vamos lá para Salmos 14. Salmos 14. Tá um pouquinho antes de Eclesiastes. Salmos 14, 14 o quê? versículo 1 ao 3. Show, Micael. É tu mesmo? Já. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Então o apóstolo Paulo não estava doido quando afirmou aquilo lá em Romanos, né? Ele leu a Bíblia para poder falar isso. Né? Então todos se desviaram. Ou seja, tu imagina, todo mundo caiu do prédio. Né? Vou usar essa metáfora a pregação todinha. Todo mundo caiu do prédio. Todo mundo se machucou quando caiu do prédio. Então não há ninguém que levantou como um zumbi, né? E foi pro. É isso que o pelagianismo acredita. Que o homem é tipo um zumbi. Caiu no pecado, mas levantou e continuou sem pecado nenhum. Né? E ainda em Salmos 53. Salmos 53. 53. Versículo do 1 ao 3 também. 53. Uhum. Diz o nesto em seu coração: não há Deus. Corromperam-se e cometeram abominável iniquidade. Não há quem faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tem entendimento. Busque a Deus. Desviaram-se todos e justamente se fizeram imundo, juntamente. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, cara, você observa que a Bíblia tá cheio de coisas que dizem que um homem é depravado, né? Isaías 59, versículo 7. Isaías 59, versículo 7. Esse é pesado, hein? Esse é pesado. Se você teria cuidado ao ler isso. Seus pés correm para o mal. Agem em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. Sabe aquele tipo de gente que fala assim... Aquela tipo de gente que tem problema com o problema do mal, né? Porque como é que pode existir um Deus tão bom e que permite que todo esse mal aconteça no mundo? E aí, cara, quando alguém faz esse tipo de pergunta, eu entendo que a maioria das vezes que ele pergunta ele tá sendo ignorante, ou às vezes é inocente mesmo, porque não conhece nada. Mas é como se ele estivesse dizendo pra si mesmo que com ele tudo bem. Com a humanidade tudo bem, o problema tá em Deus. Sabe? E um homem matar os outros, um homem pegar e fabricar armas, fabricar bombas para matar os outros e tirar comida da boca de criança, e um homem fazer as maiores atrocidades de tudo, degolar uma pessoa viva, tá tudo bem. Tá tranquilo. Com a humanidade não tem nenhum problema. O problema tá em Deus que fica assistindo tudo. É isso que deveria chocar a gente. Como um homem pode ser perverso, mal, depravado, ao ponto que ele não consegue colocar em si a culpa, mas colocar a culpa em Deus. Sabe? É como se eu criasse um aplicativo e esse aplicativo ser usado contra mim futuramente. Eu criei o aplicativo, criei, beleza, mas alguém usou ele contra mim. Sabe? Alguém usou ele contra mim, que fui o criador dele. E aí o pessoal vem em cima de mim. Por que tu criou um aplicativo desse? Mas calma, eu criei um aplicativo para ser usado para esse fim. E ele foi que se deturpou por lá, deturparam o aplicativo. Vamos lá pro Provérbios 1,16. Uhum. 16. Porque os seus pés correm para o mal e eles se apressam em derramar sangue. Exatamente isso. A gente tem o pecado na nossa veia. A gente tem o pecado em tudo que habita em nós. Frank Ferreira, olha só esse comentário. Ao herdarmos a culpa e o pecado de Adão, nascemos escravos do pecado e com a natureza má. Escravos do pecado.
Nesse contexto, aprendemos aqui que todas as esferas da humanidade estão contaminadas pelo pecado, o que os teólogos evangélicos têm chamado de depravação total. A razão, a vontade, os afetos, nossos relacionamentos, o corpo, tudo que constitui a imagem de Deus com a qual fomos criados agora se encontra debaixo da escravidão do pecado. Isso é o comentário de Frank Ferreira da sua teologia cristã. Então, você observa que, cara, em todas as áreas da nossa vida existe pecado. E eu queria aprofundar um pouco mais. É claro que a gente vai focar muito no ser humano, mas toda a criação também foi afetada pelo pecado. Os animais foram afetados pelo pecado, a natureza foi afetada pelo pecado. É por isso que existem tsunamis, é por isso que existem vulcões, é por isso que existem... como é que é o nome daquilo? Terremotos. Tem uma outra coisa também que faz redemoinho na... Furacão, mas tem outra coisa também. Que vem das nuvens se formando e vem de... Como é que é o nome daquilo? Não, Furacão. pô. Tem um nome bonitinho, um nome bonitinho até. Não é tsunami, tsunami é com água, né? Mas furacão é o vento, tem também. Furacão. Forma uma coisa bonita assim, Chama pô. de Vrum, Zé Maria. e arrasta Tromba de tudo. elefante. Tromba de elefante é ótimo. Então, Não, Tufão. tu vai lembrar e tu me diz. E é por isso que existem tantas desgraças, né? É por isso que existem tantas coisas da natureza que foram afetadas. Coisas que o homem mesmo não fez, coisas que a própria natureza já está afetada por conta da sua revolta, que foi afetada pelo pecado. Então, o que fica claro já nesse primeiro ponto para a gente sobre depravação total é que você precisa entender que não existe bondade nenhuma em você. Não é que um dia Deus estava lá, na sua infinita tarde de Deus, né? Sua infinita tarde abençoada, e ele olhou lá para baixo e viu Marcos. Caramba, Marcos, como o cara é bonito, rapaz, olha só. O cara é bom. É bom. Né? O Marcos é tão bom que eu vou chamar os anjos e a gente vai adorar o Marcos. Gente, eu sei que a minha ironia é grande, mas é isso que muita gente acredita. É isso que muita gente acredita. Sabe, mesmo que inconsciente, as pessoas acham que Deus, na sua perfeição, na sua, sabe, santidade esplêndida, ele olhou pra gente e viu beleza em nós, e por isso que ele ajuda nós a fazer as coisas, sabe? Deus estava lá perdido no mundo, Deus me viu bondade na minha vida e me resgatou e me salvou. Eu sou importante para Deus. Não estou dizendo que a gente não é importante para Deus, é claro que a gente é, mas eu estou falando que a gente é pecador. Nós somos pecadores, nós somos cheios de maldade. A Bíblia diz que o nosso pensamento é um lodo, sabe? É podridão. A gente está toda hora pensando maldades, perversidades. Pra gente adorar a Deus, cara, é uma dificuldade imensa. A gente luta contra o nosso pecado para poder dobrar os joelhos e orar antes de dormir. A gente luta contra o nosso pecado para poder pegar a Bíblia e ler um versículo da Bíblia. A gente luta contra o nosso pecado para louvar o Senhor ouvindo uma música, ouvindo um louvor. A gente luta contra o nosso pecado e falar de Deus para alguma outra pessoa, porque nós somos o tempo todo lutando contra Deus, sabe? É uma batalha cravada entre o nosso pecado e Deus. É como se uma parte da gente quisesse louvar o Senhor, eu não sei se é uma parte da gente que quer o que o Senhor pode oferecer, né? Que também pode ser isso. E outra parte não quer, outra parte tem repulsa a Deus, outra parte tem eu não te quero, sabe? E eu costumo dizer, todas as vezes que alguém vem me perguntar sobre a minha fé, né, eu costumo dizer, cara, eu não queria Deus. Na verdade, eu não queria estar aqui pregando para vocês. Eu não queria ter que ler Bíblia, eu não queria ter que confessar a Deus. Eu não queria ter que dizer que Deus é o Criador de tudo e de todos. Eu não queria ter que servir a Deus. Se não fosse Ele, com sua paciência e misericórdia, seu cuidado, seu amor, me abraçando, me pegando pelo colo, me ensinando a andar, me ensinando a falar, me ensinando a conduzir minha vida, me ensinando o que é certo e o que é errado,
eu seria uma criança perdida, endemoniada, que não queria Deus, que queria, que se preciso ou se necessário fosse, cuspiria na face de Deus, porque é isso que nós somos. Eu quero que você saia daqui hoje com a cabeça baixa. Eu quero que você saia daqui hoje, que se alguém olhar pra você, você vai baixar a cabeça e dizer, eu não presto. Você vai sair daqui destruído, arrasado pelo seu próprio pecado. Não é que ninguém vai chegar pra ti e apontar o teu pecado, não. Você vai olhar pra dentro de si mesmo. As pessoas dizem, as pessoas costumam falar assim, olhe pro seu interior, desperte o Micael que há em você. Desperte o homem de negócios que existe em você, Marcos. Desperte o professor. Você vai olhar pra dentro de você e vai despertar a besta fera que existe em você. O 666 habita no teu coração, cara. Que não você tá pegando muito pesado, não. Porque é isso que nós somos. O que nos salva, gente, é a graça de Deus. Se existe alguma coisa beleza, de boa em nós, foi a graça de Deus. É para Ele que nós demos toda a honra e toda a glória, porque foi Ele que nos possibilitou ter o que nós somos, fazer o que nós fazemos. A humildade, ela desperta em nós o que a humilhação já despertou. A gente só consegue ser humilde se nós formos humilhados. Antigamente quem nos humilhava era o nosso pecado. Agora que nós somos abraçados por Deus, o que nos humilha é a santidade dele. Nós somos tão inferiores, tão inadequos a ele, que a gente olha para a sua santidade, para a sua grandeza, e olhamos para nós mesmos, para a nossa finitura, e nós nos perguntamos, por que Deus, o Senhor me escolheu? A pergunta que o cantor Lázaro fazia, né? Por que me resgatou? Por que me queres, Deus, tanto assim? Se contra o céu pequei, e contra ti também, como errei? É a pergunta de Davi. Uma maneira boa de fazer teologia é essa. Refletir por que Deus nos quer. Por que Deus nos abraça. A pergunta não é por que você está aqui cultuando o Senhor. A pergunta é por que Deus permitiu que você cultuasse Ele. Porque você não queria. Você não quer. Não existe vontade em você que queira Deus, que queira abraçar Deus. Quer uma prova disso? Vamos voltar lá para Romanos. Romanos 3. Romanos 3, versículo 11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Viu? Sem a graça, nós não buscaríamos a Deus. É o que o apóstolo Paulo está falando. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Não há ninguém que, por si só, um dia saiu de casa e decidiu, eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus. Eu estava no conforto da minha casa e dizia, hoje eu vou buscar a Deus. E foi e buscou a Deus. Não. Porque nosso pecado não deixa. É o que o Frank Ferreira diz, né? Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos... Escravo não consegue, por mais que ele queira ser libertado, ele não consegue por si só. Ele precisa que alguém dê a carta de euforia para ele sair. Entendeu? E isso, o nosso preço foi pago com sangue. O sangue de Jesus, o sangue de Cristo. Ele nos amou. É por isso que aquele texto de João é tão lindo, é tão importante, né? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha vida eterna. Porque ele nos amou de uma maneira que a gente não consegue colocar no papel. Ele nos amou de uma maneira que a gente não consegue mensurar. Amém? Agora eu vou precisar que o Marcos, que tem uma boa oratória, lê aí do 13 ao 18, Marcos. Com aquele tom Cid Moreira, sabe? Romanos 13. Versículo 13 ao 18. 13. Uhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho de paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu vou comentar cada parte dessa. Primeiro do 13. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Isso é o que a gente é.
É óbvio que tudo que Paulo está falando aqui é o que a gente é, né? Mas eu vou comentar de um por um. A gente tem um costume de querer estar certo. Isso aí já é um pecado por si só. Querer estar certo o tempo todo. E o pecado ele entrou no mundo através da desobediência. Então todo o pecado, todo o pecado é uma desobediência. Todo pecado é uma desobediência a Deus. Sabe? O que eu falei lá no início? A definição de pecado aqui é errar o alvo. Então toda vez que eu erro o alvo, eu estou pecando. Ou seja, errei o alvo, pequei. Sabe? E nós somos peritos em errar alvos. Nós somos peritos em querer atirar em outra coisa. Sabe? Veneno de serpente estão em seus lábios. Aqui eu acredito que Paulo ele fez uma metáfora com a serpente lá do Jardim do Éden, né? Que convenceu Eva a comer do fruto. Então o veneno de serpente está em seus lábios, ou seja, a mentira. A persuadir as pessoas para o mau caminho está em nossos lábios. A gente faz com que as pessoas acreditem na nossa maldade. Você já prestou atenção nisso? A gente faz com que a gente convence as pessoas a acreditar que a gente é aquilo que a gente não é. Porque eu posso ser para quem eu quiser, quem eu quero ser. Eu posso ser pro Mikael quem eu quiser, pro Marcos quem eu quiser, eu posso ser no meu Facebook quem eu quiser, no meu Instagram quem eu quiser. Eu posso até mudar, no Facebook ser uma coisa, no Instagram outra. Eu posso ser para todo mundo quem eu quiser ser. E eu faço com que as pessoas acreditem no produto que eu sou. Que esse produto que eu sou é bom, que ela pode comprar, que ela pode levar. Tem garantia. E é aí, cara, que mora o nosso pecado. Um dos nossos pecados, né? Nós estamos com línguas mentirosas. Porque na nossa cabeça mentira é só aquilo que causa, né, reboliço. Mentira é só aquilo que muitas pessoas sabem. Ah, esse cara tá mentindo. Não, cara. Mentira é tudo aquilo. Olha o óbvio que eu vou falar agora. Mentira é tudo aquilo que é contrário à verdade. Olha como é óbvio, né? Mas que na prática não é tanto. Se eu falar pro Marcos que amanhã eu vou vir na casa dele, sabendo que amanhã eu vou para outro lugar e não vou na casa do Marcos, eu tô mentindo pro Marcos. Ah não, mas tu tentou ir. Não, cara, tu já sabia desde o início que tu não ia. Por que tu falou que ia? Mesmo sabendo que existia possibilidade de tu não ir. Você mentiu, você é um mentiroso, você não presta. Ah, eu falei pra fulano que eu era corajoso. Falei pra fulano que eu era paciente. Na primeira discussão eu explodo. Você mentiu. Você disse que era paciente, você não é paciente, coisa nenhuma. Na primeira possibilidade que você teve, você explodiu. Aí eu falei pra pessoa que eu ia ajudar ela a pagar tal conta esse mês. Aí chega na hora de pagar a conta, cara, não deu, ó, meu gás acabou, tive que... Aconteceu um imprevisto, você mentiu. Você sabia que não ia poder ajudar a pessoa e você se comprometeu em ajudar. Por que você disse que ia ajudar? Por que você se comprometeu? Por que você disse que ia poder? Por que você disse que ia? Por que você disse que dava? Que você é um mentiroso. Que você sente prazer em fazer com que as pessoas acreditem que você é uma coisa que você não é. Você deveria se envergonhar disso diante de Deus. Porque pra pessoa você pode se desculpar, você pode chegar na pessoa, desculpa, eu errei, eu falhei, aconteceu um imprevisto, que é o que a gente mais gosta de usar na vida. Eu odeio pessoas que falam esse tipo de palavra. Essa palavra deveria ser abolida do dicionário. Mas, gente, Deus não existe imprevistos, Ele conhece tudo, sabe de tudo. Davi ele tem um confronto de identidade, ele tem uma crise de identidade. Quando ele pergunta para Deus, para onde eu irei? Para onde eu irei que o Senhor não veja? Se eu for pro céu, o Senhor vai estar lá. Se eu cavar um abismo aqui, um buraco negro e entrar para debaixo, o Senhor vai estar lá. Se eu me esconder numa caverna, o Senhor vai estar lá. Não existe nenhum lugar dessa face dessa terra, desse mundo, dessa galáxia, que eu fuja, que o Senhor não me veja. Essa crise de identidade deveria nos afetar, cara. Não existe lugar nenhum, espaço geográfico nenhum, não existe nenhum lugar que você consiga se esconder de Deus. Seu pecado vai te acompanhar. Quando você quer que a pessoa não se mude, né?
e a pessoa tá com um problema, ela quer se mudar, você fala o que pra ela? Cara, pra onde você for, o problema vai te acompanhar. É a mesma coisa que eu falo, pra onde você for, com o seu pecado vai te acompanhar. Independente que você seja pobre, rico, negro, branco, seu pecado vai estar contigo. O nosso interior, ele é podre. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. A gente pode nunca ter matado ninguém, literalmente. A gente nunca pode ter roubado ninguém, literalmente. A gente nunca pode ter assassinado ninguém, literalmente. A gente nunca pode ter cometido nenhuma infração grave no trânsito. Mas quantas vezes você já desejou que um cara caísse da moto e se acidentasse e morresse? Quantas vezes você já desejou que o professor tivesse ficado doente para não ter dado aquela aula para você naquele dia? Quantas vezes você já desejou que chovesse só para você não ir para a aula? Você já desejou que acontecesse uma desgraça no dia da prova porque você não estudou? Quantas vezes você já desejou que o cara que te ultrapassou no trânsito lá, sei lá, capotasse, então furasse o pneu? Quantas vezes você já desejou que pneus furassem na sua vida? Quantas vezes você já desejou que fulano furasse a perna? Que o novo namorado da fulana que você gostava ficasse doente, pegasse uma AIDS, sei lá. Quantas vezes você já desejou mal pra alguém na sua vida? Cara, a gente já fez tanta coisa errada. Só que sabe por que pra gente não é errado? Porque foi a gente que fez. Simples. Simples. Porque o meu pecado, ele não parece pecado pra mim. Sabe? É tão natural fazer o que eu faço. É tão... isso aqui que eu faço porque o fulano faz, não é nada. Eu não devo nem pedir desculpa, porque não é nada. Aconteceu uma coisa engraçada ontem. Engraçada não, tragicômica na verdade, né? Antes de ontem, né, na sexta-feira, eu joguei videogame com o Giovanni lá em casa. E eu falei, Giovanni, amanhã o Ítalo vai vir pra cá, a gente vai jogar videogame. E o Giovanni é que tem o jogo e um dos controles, né? Tá bom, eu vou deixar aqui, eu vou pra uma vigília amanhã, eu deixo aqui o pendrive e o controle. Eu falei, beleza. Quando chegou no outro dia, no caso ontem, né? Eu falei, Giovanni, cadê? Traz o controle aqui, o pendrive. Aí o Giovanni eu emprestei. Aí eu falei, pô, cara, tu sabe que a gente jogar, tu mesmo falou que ia trazer. Mano, mas se eu ler, o cara pegou e emprestar. O cara foi que passou o jogo pro pendrive, o cara também, eu tenho que emprestar pra ele, né? E aí eu falei, tá, mas a gente só vai jogar à noite. Não, mas ele não vai sair não, ele vai ficar à noite em casa. Pro Giovanni foi de boa isso. O Giovanni, ele não me deve desculpa. Mas desde o começo ele já sabia que a gente ia precisar do controle. Mesmo assim, quando o cara foi lá, ele emprestou o controle. Em momento algum ele falou, não, cara, eu já me comprometi com outra pessoa. Isso não é pecado pra ele, porque pra ele tá tudo bem. E quantas vezes a gente age assim também, cara? A gente se compromete com as pessoas. A gente, às vezes, eu vou fugir desse compromisso, por exemplo. Que é um pecado maior. Em termos de consequências. Porque quando você se compromete com alguém e não consegue cumprir, eu já falei, você pode usar a desculpa do imprevisto. Mas quando você não se compromete, podendo se comprometer, é pior ainda. Sabe? Porque na hora que a pessoa precisa de você, você está disponível, mas não vai ajudar porque não quer. Simples. Não é comigo. Deixa lá. Uma coisa que eu tenho aprendido muito com Deus, desses anos pra cá, é trazer toda a responsabilidade pra cima de mim. Coisas que não teriam nada a ver comigo se eu não quisesse me meter. Cara, faça esse teste na sua vida. Coisas que talvez não te interferem. Se meta dentro. Pra você ver quão Deus vai te usar nesse sentido. Sabe aquele lixo que não é seu. Não tô falando no sentido literal, tá? Falando no sentido metafórico. Aquele lixo que não é seu. Tenta tirar ele dali do meio do caminho. De outra pessoa. Temos um exemplo bíblico bem bacana. Samaritano. O problema não era com ele, mano. O cara tava lá. Morto. Tava machucado. E o cara tava passando. Simples. O cara tava passando. Ele não tinha problema nenhum com o cara. Ele poderia simplesmente passar, olhar, como hoje é comum, né? A gente vê um acidente, olha que coisa
Ele fica muito de bestado olhando. Ninguém faz nada, fica só olhando. Acidente. O que aconteceu aí? Acidente. Ah. Foi grave, né? É muito abestado, né? Olhando a gravidade. Mas o que o samaritano fez? Ele trouxe a responsabilidade para ele. Ele nem conhecia o cara. Levou o cara lá pro hospital, deu tratamento, hospedou o cara lá. Tá aí, mano, cuida desse homem aí. Nunca nem vi, não conheço, mas é o meu próximo. É esse conceito de próximo que a Bíblia nos ensina. O problema não é com a gente, beleza, não tá jogando no meu time. Mas eu vou ajudar. Porque o fato de você conhecer o problema já te faz dentro do problema, mano. O fato de você chegou nos seus ouvidos, chegou no seu histórico mental, você já sabe que já é contigo, cara. Já é contigo. Sabe? Porque se for assim, a gente pode pegar Deus, né? E fazer uma boa metáfora com isso. Por exemplo, o Micael está estudando para concurso. O Micael pode muito bem orar, pedir para Deus ajudar ele nesse concurso. E Deus pode muito bem olhar para o Micael, não é comigo, Micael. O teu problema é tu e teu concurso. Se resolve aí. Eu sou Deus, eu estou aqui resolvendo as minhas coisas de Deus. Sabe? Tu é que é ser humano, tu que tem que pensar em concurso. Eu conheço tudo. Tudo que tu me perguntar eu tenho uma resposta. Eu sou o criador de tudo, eu vejo tudo. Eu sei o futuro, eu sei o teu futuro, eu sei que tu não vai passar nesse concurso. Eu sei que tu vai virar um catador de lixo. Não. Tu vai ser um professor de meia boca, vai trabalhar na academia. Eu já sei o teu futuro. Agora tu tá estudando pra concurso porque tu quer. Tu quer que eu te ajude em quê? Sabe? Poderia ser assim, então. Deus não tem obrigação de nos ajudar em nada. Ele já fez muito em ter nos criado, né? Que nem a nossa mãe nos diz quando tá com raiva, né? Eu já te fiz, já te gerei, já te carreguei, agora já vive a tua vida. Eu te dei a vida, te dei a inteligência, né? Isso que tu tem na cabeça que tu acha que é inteligência. Mas não, cara. Traga a responsabilidade pra você. Ou ao menos não atrapalha, né? Você não vai ajudar, mas também não atrapalha. O versículo 18 é o que mais me choca. Quando eu olho para esse versículo, eu fico chocado. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Aos nossos olhos é inútil temer a Deus. Sabe por que isso deveria chocar a gente? Primeiramente porque é a verdade. E segundo porque a gente luta contra isso todos os dias. Quando o Davi disse que ele se sentiu feliz quando chamaram ele para ir à casa do Senhor, tem muita gente que usa esse termo para dizer que, para se gloriar, né? Olha, eu tô feliz porque hoje é domingo, eu vou pra casa de Deus louvar o Senhor, eu vou colocar minha roupa mais bonita, eu vou colocar meu terno, minha gravata, minha calça social, meu sapato social, eu vou pegar meus 7 filhos e as minhas mulheres, minha mulher, e vou pro culto louvar o Senhor. Aleluia. Ele se acha. Ele volta da igreja, olha só, eu tava na igreja, ainda bem que eu tava na igreja, o cara se matou ali, o outro furou o outro ali de faca, mas ainda bem que eu tava na igreja, louvando ao Senhor. O outro matou o outro, tem muito de polícia, ambulância, glória a Deus que eu tô na igreja, eu não tô mais nesse mundo. Mano, vai se lascar. Você só foi pra sua igreja, que você acha que é sua, só foi lá, porque tinha uma penca de gente lá. E a tua mulher provavelmente obrigou, porque ela sabe o quanto cachaceiro tu era quando tu tava no mundo. Quando tu chegava em casa tu queria bater em todo mundo, porque tu só era homem quando bebia as cachaça. Quando tu tava são, tu não era homem não, pra conversar com tua esposa. É um monte de cara desse que a gente encontra na vida, aí, eu mais ainda, porque eu dou com pentecostais o tempo inteiro, e eu tô na minha igreja, eu posso falar mal dos pentecostais quantas vezes eu quiser. E a gente encontra esse tipo de gente, e eles se acham, eles baixam no peito e dizem, eu vou pra casa do Senhor, aleluia, Deus me salvou, eu sou isso, sou aquilo. É um lascado. É um lascado. Que precisa estar aparentando o tempo todo que é crente. Precisa estar o tempo todo de calça social. Precisa estar o tempo todo ficar usando termozinhos de igreja, termozinho de vaso abençoado. Irmão fulano, irmão Micael, irmão Mar, irmão é um caramba. O Micael é meu amigo. O Marcos é meu amigo. Meu irmão é o Rafael. Com o Rafael eu treto, com o Rafael eu brigo, com o Rafael dá vontade de matar. Os meus amigos não, meus amigos eu busco refúgio. Cara, a gente deveria parar com esse negócio. Sabe essa coisa evangélica de ficar tratando os outros assim com irmãozinho,
o irmão fulano de tal tá doente. Essa coisa assim, irmão, fulano é irmã, né? A irmãzinha é tão... Irmão caramba, cara. Trate os irmãos da tua igreja como amigos. Pessoas que você confia. Pessoas que se estiver no mesmo barco que você tá resolvido. Pessoas que se jogarem a bola nele, ele resolve, ele decide. Sabe? Porque a gente, cara, tem um costume imenso de querer se achar diante de Deus. E a gente usa tudo, a gente bota Deus, né? Tudo a gente bota Deus no meio pra ficar bonito. A obra do Senhor. A obra de Deus. Aleluia. É, a obra de Deus, mas é teu nome que tá sendo honrado aí, né? Seu safado. Então, a gente acha inútil louvar o Senhor. A gente acha inútil louvar a Deus. Amém? Versículo 20, Micael. Toda vez que Micael olhar o celular, eu pedi pra ele ler alguma coisa. Vai descarregar. De qual? Romanos, né? Isso. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É isso aí que os romanos acreditavam. Eles acreditavam que a lei seria a justificação deles, né? Hoje a gente não usa mais a lei como exemplo, mas a gente usa uma série de coisas que é pior do que a lei. Quer ver um exemplo? Ninguém quer mais catequizar as pessoas, né? Ninguém quer mais discipular as pessoas. O que a gente fala para as pessoas que se convertem, que entram na nossa igreja? Que ela tem uma série de coisas que ela fazia que ela não pode mais fazer. E acabou. E acabou. Não adianta nem perguntar. Cara, eu fiz parte de um movimento que eu já falei pra vocês aqui várias vezes dele, né? Que é o G12. O movimento mais sataníaco que existe na face dessa terra. Se ele simplesmente, o pastor simplesmente chegava e dizia, ó, tu vai ter que dar o dízimo pra igreja, a oferta pra igreja, que isso é bom, mas tu não pode namorar, tu tem que orar pela pessoa que tu quiser namorar, tu não pode mais ouvir músicas do mundo. Eu não podia ouvir Rosa de Saron, tá? Rosa de Saron é católico, porque é católico, por mais que as letras sejam boas, mas a vida deles não é. É porque a vida de todos os artistas evangélicos é boa, né? Mas tudo bem. A vida deles são outras, pai e tal. Você não pode mais beber bebida alcoólica. Você não pode mais fazer isso, sair com fulanos, pai e tal. Uma série de regras que dão pra gente. Sabe? É isso. O que te define como um cristão, como um convertido? É isso aqui, ó. Pá. Pega essas regrinhas. Ninguém ensina ninguém a ler Bíblia. Ninguém ensina ninguém a importância do discipulado, a importância de aprender as bases da fé cristã. É só esse conjunto de regras aí. E vai pra igreja. Toda quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e segunda, e terça, e quarta. É isso. Ah, então agora eu sou um crente. É. Agora você é um crente. Cara, isso aí não nos salva, isso aí não nos justifica. Nos deram uma série de regras, nos deram uma série de coisas para fazer. Mas isso aí não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque o nosso pecado continua o mesmo. Ou se pá pior. Se pá pior do que a gente tinha antes. Porque a lei, ela vai dizer pra gente como a gente é pecador, não o contrário. Quer ver um exemplo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Não, pecado. Amar o próximo como a si mesmo. Ser um próximo como a si mesmo? Não, pecado. Ela te prova com consciente, ela te deixa consciente do seu pecado. Ela te deixa consciente de que você é um pecador. É isso que a lei faz. E? Ó, São Tomás de Aquino. Com esse cara era gênio. Justificar é efeito próprio de Deus. Segundo a carta de Romanos, Deus que justifica. Ora, a lei antiga procedeu de Deus, assim como a lei nova. Não há salvação senão para os justificados. Logo, a lei do Evangelho justifica. Então quem justifica é Deus. Quem justifica é Deus. E acabou. Eu não vou falar mais nada não. 23, Marcos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu amo esse texto. Estamos separados de Deus pelo nosso próprio pecado. Porque todos pecaram.
e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que isso quer dizer? Todos pecaram, então ninguém vai para o céu, todo mundo para o inferno. Só que o texto não acaba aí, né? E aí vai para o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então se você ler somente o 23, já todo mundo para o inferno. Aí se você ler o 24, mas existe um povo aí que vai pro céu, então é nóis. Tamo junto. Joga no meu time que você vai pro céu. Se você não jogar no meu time, você não vai pro céu não. Então, nós estamos separados de Deus por nossos próprios pecados e delitos. Jonathan, tem antídoto para isso? Tem. Graça. Quando a gente está doente, observe essa metáfora que ela é importante. Quando a gente está doente, alguém nos receita um remédio, a gente vai até a farmácia, dá um olho da cara pelo remédio e compra e toma um remédio na expectativa de que faça efeito. Não é isso? O pecado é uma doença que quem busca a cura não é a gente. Na verdade, a gente não quer a cura. Sabe o zumbi? O zumbi não acha que está doente. O zumbi não vai buscar a cura para ele virar um ser humano. Nós somos tipo zumbi. A gente foge da cura o tempo todo. A gente quer sugar o outro ser humano. Sabe? A gente quer sugar outros seres humanos. Nós somos pecadores. Nós somos pessoas que estão caídos, pecados, podres, lodo. A gente quer sugar outros seres humanos. Quer tirar Deus de foco. Porque Deus é que nos impede de fazer essas coisas. Então quem nos dá o antídoto é o próprio Deus, é a graça dele. Então até o dinheiro que eu pego para ir na farmácia e comprar é recusado lá. Não, teu dinheiro não serve aqui. O antídoto, a tua cura, não é comprado com isso aí. É o que muita gente está tentando fazer hoje, né? Mas não dá. Não dá, porque é pura graça. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Jesus, ele não foi comprado por ninguém para morrer. Ele morreu por si só. Ele quis morrer. Ele deixou a sua glória. Ele deixou seu trono. Deixou tudo que há de belo nele lá, em termos de Deus, e se tornou um ser humano. Ninguém pediu. Ninguém... Ei Deus, por favor, envie alguém para salvar a gente. Não. Tudo foi ele. O ato foi todo dele. E nós fomos justificados gratuitamente por ele. Para encerrar, tem uma frase do John Mito Pipe, né? Que ele diz que a perdição do homem afeta cada um de nós individualmente e todos nós coletivamente. Nossa mente é depravada. Nossa mente é degradante. Nossas emoções são desordenadas. Nosso coração é pecador e os desejos perversos de nossa carne guerreiam contra nossa alma. John Piper, no livro dele, Cumprindo a Missão. Isso é o que nós somos, cara. Isso é o que você é. Eu queria que você saísse daqui. Mas Jonathan, começando 2018, com essa mensagem espinhosa pra gente. Tava esperando ouvir uma coisa boa. Tava esperando que 2018 vai ser bênção. Que eu vou passar no concurso. Que eu vou me formar. Que eu vou largar esse gesso e voltar a andar. Jonathan, tava esperando ouvir coisa boa, Jonathan. Tu acabou com a minha vida. Não, cara. Não acabei com a sua vida. Muito pelo contrário, dei sentido a ela. Eu acabei de dar sentido à sua vida. Olha só, que boa. Porque você... Qual é o primeiro passo para a cura do doente? Micael. Aceitar que está doente. Marcos Barreto, qual é o primeiro passo para a cura do doente? Ir pro hospital. Aceitar que está doente. Porque se ele aceitar que está doente, ele vai em busca de cura. Ou, pelo menos que ele queira se matar, né, realmente. E o primeiro passo para você deixar de ser tão depravado quanto você já é, que você sempre vai ser, é óbvio, né? Mas o fato de você ser depravado não te impede de tentar melhorar. É você reconhecer
a maldade que há no seu coração. É você reconhecer que você não é o bambambam todo. Você não está com essas bolas todas como você acredita que está. Amém? É você reconhecer que somente em Cristo, que somente nele você encontra refúgio, graça, salvação, redenção, cura. É nele. Porque você foi justificado gratuitamente pela sua graça. É até engraçado falar isso, né? Mas é gratuitamente mesmo, pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não é dom de... Isso não é mérito seu. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Então, Jesus ele não olhou para você e viu beleza em você e decidiu se salvar. Não, ele olhou para você, só viu maldade, só viu lodo e resolveu limpar. Porque Jesus não é como você. Ele não é a pessoa que vê o lixo e deixa lá, acumulando mais lixo. Ele é alguém que quando vê o lixo quer limpar. Quer tirar o lodo do seu coração. Quer que você saia daqui consciente do seu pecado. E pedindo perdão para Deus por todos os seus pequenos delitos. Porque para você são pequenos. Mas para outras pessoas são grandes. Amém?